Olá pessoal, bem-vindos ao curso de caricatura. Primeiramente eu vou me apresentar, eu vou ser a professora de vocês, meu nome é Daiana Oliveira. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de mim é só visitar o meu site www.daianaoliveira.com e a minha página no Facebook, que é facebook.com/Estúdio Daiana Oliveira. Nesse curso de caricatura, vamos trabalhar com várias personalidades. Nesse primeiro módulo, a nossa personalidade escolhida é o Luciano Huck. Então, vamos começar a nossa primeira aula, que vamos trabalhar referências e sketch, que é a mesma coisa que rascunho, ok? Vamos lá. Então, vamos agora para o primeiro passo do nosso curso, ok? Aqui são duas imagens que eu selecionei para utilizar como referência. Essas imagens, essa aqui não está com tanta boa resolução, essa está um pouco melhor. Porém, para esse estilo que eu vou ensinar agora, que é o estilo mais cartoon, não tem necessidade de uma foto com tanta resolução. Já mais para frente, quando formos fazer caricaturas realistas, aí o interessante é que esteja a melhor resolução possível. Agora eu vou trazer aqui para o Photoshop as minhas referências e fazer o arquivinho que vai ficar aberto aqui o tempo todo para me auxiliar. Para fazer isso, eu só arrastei a imagem para dentro do Photoshop, não precisa fazer nada de muito complicado. Aqui eu vou cortar para ajustar. E é isso, de início, essa vai ser a minha referência para o Luciano Huck. Aí eu posso dar o zoom, que é essa ferramenta aqui, para eu ver melhor algum detalhe. Agora eu vou abrir um arquivo novo, que é onde eu vou começar a rabiscar o meu sketch. Aqui, New, International Paper, A3, ok. Aqui eu vou arrastar e vou deixar esse arquivo como minha página principal. E esse aqui sempre vai ficar abertinho. Primeiramente, o que temos que fazer é salvar o arquivo, que é só você clicar no Ctrl S do seu teclado. Aqui eu vou escolher a minha pasta. Vou escrever Luciano Huck. Está salvo. Agora eu vou salvar a minha referência. E está salvo também. Aqui eu vou criar um novo layer, que é só você vir aqui e clicar. Novo layer. Eu vou pegar a minha ferramenta Brush e vou configurar ela. Primeiramente eu vou utilizar ela com totalmente o Hardness, que é deixar o meu pincel. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso é um pincel com Hardness e esse é um 100, ou seja, ele fica mais macio. Quanto mais força, menos macio. E para fazer esse sketch inicial, eu vou utilizar um meio termo. Você, quando trocar de ferramenta, vocês vão vendo durante o tempo que dificilmente você vai vir até aqui selecionar a ferramenta, porque você vai utilizar o seu teclado como atalho, ok? Ou seja, eu quero o meu brush, eu aperto o B. Eu quero a borracha, eu aperto o E de eraser. Eraser. E é isso, pessoal. Aos poucos vocês vão pegando o jeito. Aqui eu vou começar com os meus primeiros rabiscos do rosto do Luciano Augusto.
Luciano Augusto. Aqui agora eu vou começar com os primeiros rabiscos do rosto do Luciano Huck, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou tentar captar o formato da cabeça dele. E é claro, de forma caricaturada. O legal de você trabalhar na plataforma digital é que você pode errar várias vezes, mudar o que você já fez e por aí vai. Aos poucos vocês vão percebendo. Aqui são só rabiscos soltos realmente. Vocês vão perceber que o final fica bem diferente de como começou. Como eu disse, eu utilizo sempre o brush e a borracha através de atalho. O brush é o B e a borracha é o E. Traços soltos e despreocupados. É isso que vocês devem fazer no começo. No começo de cada trabalho, de caricatura ou ilustração. Vocês têm que ficar despreocupados, pois tudo que você faz pode ser mudado posteriormente. Aqui eu vou aumentar o tamanho da cabeça. Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é a ferramenta. É a Lasso Tool. E por que eu tinha pego ela? Porque eu só cliquei no L do meu teclado. A Lasso Tool permite que a gente selecione a parte que a gente quer. Aí você clica no Ctrl T do seu teclado. Aí você pode aumentar ou diminuir. Aqui eu vou aumentar bastante a cabeça em relação ao corpo. E vou continuar com o formato da cabeça. Aqui só tô demarcando um pouco o ritmo do cabelo. Sempre focado na referência. Isso é bastante importante para que você não se perca na hora de fazer o seu sketch. É ficar sempre olhando para a sua referência. Aqui eu estou usando o Lasso Tool de novo. Eu quero fazer essa parte da cabeça dele maior. E clicando o Ctrl e segurando na pontinha, eu consigo fazer esse tipo de movimento. É só você segurar o botão Ctrl do seu teclado.
Aqui eu vou diminuir um pouquinho o cabelo. Aqui, como vocês podem ver, ele é bochucho, ele tem uma bochecha bem saliente. Por isso, eu vou tentar deixar ela bem em evidência. Lembrando sempre que caricatura não é retrato. Muita gente parece que confunde. Aqui eu tenho uma base que vai ser muito mudada ainda. Porém, eu vou começar a riscar o interior dessa minha base. E como vocês podem saber, algo que é bastante saliente na nossa referência de hoje é o nariz. Então, vamos realmente exagerar no nariz. Aqui, como vocês podem perceber, eu peguei o ritmo do nariz do próprio Luciano Huck. Porém, eu deixei ele bem mais comprido. Aqui só os nossos traços iniciais. Muita coisa ainda vai mudar, hein, gente? Nunca se apeguem aos seus primeiros traços. Aqui eu já sei que eu vou fazer isso para deixar maior essa parte. Talvez eu faça do outro lado também. Depende do resultado geral. Aqui eu vou apagar essa parte, por quê? Porque o Luciano Huck tem essa parte bem grande. E aqui no nosso formato inicial não daria para fazer isso. Por isso eu vou colocar esse corpo mais para baixo, utilizando aquela ferramenta Lasso Tool. Para deselecionar é só vocês clicarem Ctrl D. Aqui eu voltei com o meu brush. E assim vamos riscando. Lembrando de sempre clicar no Ctrl S do seu teclado para que você não corra o risco de perder o seu trabalho, caso acabe energia ou algo do tipo.
só definindo um pouquinho a boca. E agora vamos para os olhos. Aqui, sempre olhando a referência, eu vou dando os primeiros traços ao olho do Luciano Huck. Aqui, rabiscos iniciais. Com a minha ferramenta eu vou diminuir um pouco esses olhos. Aqui eu já percebi outra coisa que eu quero mudar na minha estrutura, que é aumentar bastante essa testa. Para isso eu vou diminuir toda a minha caricatura. Com uma ferramenta chamada Smudge Tool, eu vou também fazer algumas modificações. Como vocês podem ver, eu puxei essa bochecha dele para cima. Eu vou dar ESC e voltar. Eu acho que mais fácil vai ser utilizar o brush mesmo. Aqui só diminuir mais um pouquinho o olho. Aqui estou definindo melhor a forma.
E eu vou aumentar um pouquinho mais esse nariz. Sempre arrumando o formato quando eu sinto necessidade. Agora, eu continuei todo aquele processo de desenhar, apagar e olhar a minha imagem de referência e cheguei, por enquanto, a este resultado. Eu vou mostrar aqui para vocês qual foi esse processo. Não tem necessidade de vocês assistirem 10.000 horas da caricatura inteira sendo feita, porque cada um vai chegar nesse estágio de uma forma. O objetivo aqui não é vocês copiarem o formato, e sim vocês entenderem como funciona o processo. Aqui eu utilizei o brush normal e fui fazendo sombra, e com o branco eu fui fazendo luz. Isso apenas para eu ter uma ideia melhor de como ficaria a minha caricatura depois de pronta, só para ter uma ideia melhor. Só repetindo aqui, o objetivo é que vocês peguem as referências de imagem e utilizem esse processo que eu estou ensinando para vocês sem copiar exatamente o que eu estou fazendo. Qual seria esse processo? Seria esse processo de primeiramente você fazer um sketch. E se vocês quiserem, utilizar também esse processo de luz e sombra. Até chegar nesse primeiro estágio, o objetivo é que cada aluno consiga um resultado diferente. E eu gostaria de ver esses resultados também. Que vocês postem no fórum do Luciano Augusto. Eu gostaria bastante de acompanhar, porque na caricatura não existe um certo e um errado nesse final. Existe apenas o resultado pessoal de cada um, a visão que cada um teve do caricaturado. E isso que importa. Por isso, não se apeguem aos meus traços, se apeguem ao processo. Primeiro, criar o sketch, olhando sempre na referência, vendo o que o caricaturado tem que chama mais atenção. Nesse estilo de caricatura, né, que é um pouco exagerado, que é o objetivo realmente da caricatura. Mas mais pra frente vocês vão ver que nem sempre a gente exagera muito na caricatura. Aqui eu estou finalizando o meu sketch, vocês podem olhar um pouco o processo. Eu estou deixando mais escuros os pontos que na minha visão tem mais sombra. E eu estou começando a ficar mais satisfeita com o resultado desse sketch. No momento que eu estiver
100% satisfeita, aí podemos partir para a arte final. E o mesmo em relação a vocês. Vocês só saem dessa parte do sketch quando vocês olharem o seu sketch e digam: eu estou satisfeito com o que eu fiz. Você estando satisfeito com esses primeiros traços, a gente vai poder trabalhar melhor eles. Eu quero ver cada um fazendo a sua caricatura do seu jeito. Quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, não fiquem olhando o vídeo. É sim o processo. Vocês primeiro assistam o vídeo, aprendam a fazer, a seguir esse processo. E vocês, aprendendo a seguir esse processo, vocês começam a fazer o de vocês. Por exemplo, você assiste essa primeira aula de sketch e faz o seu sketch, mas sem olhar o meu sketch. Você só assistiu e então na hora que você for criar o seu, não fique olhando o meu para você não se influenciar. Cada um vai ter um resultado do seu traço, da sua visão de quem vocês estão caricaturando. Isso é bastante interessante. Pode ter 1000 caricaturistas, dificilmente vai ter uma caricatura parecida com a outra. E igual vai ser impossível. E é isso. Estou nessa finalização. Vou arrumar um pouquinho essa boca para ficar mais parecida. Como vocês podem ver, a boca dele tem quase a mesma cor do rosto, não é tão chamativa. Não vou fazer os dentes. Os olhos é uma parte muito expressiva em cada trabalho que a gente faz. Vocês vão perceber com o tempo que eles são uma parte bastante importante do resultado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês ficarem travados no processo, manda uma mensagem lá no fórum do Luciano, do curso de caricatura, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Isso fica combinado entre a gente. Vocês tendo alguma dúvida no processo, ou vocês ficando parados em alguma etapa sem conseguir ir para frente, vocês deixem as suas dúvidas. E também, caso vocês tenham dúvidas sobre o software, sobre o Photoshop, que no caso a gente está usando, nesse processo da caricatura. Caso eu tenha esquecido de mencionar alguma ferramenta, algum atalho, é só dar um alô para mim lá no fórum, que eu passo para vocês o passo a passo certinho da ferramenta. Aqui vou dar minha última olhada antes de passar a régua, metaforicamente falando, nesse sketch. Agora a fase é de olhar bastante e decidir se tem alguma coisa para ser mudada.
tem algo ainda me incomodando nessa caricatura, que é a parte do queixo, que parece ser bem maior. Vou fazer um pequeno teste. E ver se já me agrada mais. Já está melhorando um pouco. Eu vou mudar um pouco mais ainda essa boca, que realmente ainda me incomoda. Continuando, luz e sombra, luz e sombra. E realmente aquela parte do queixo precisava aumentar. E é realmente esse o processo, é isso que eu quero que vocês vejam. O processo real da criação de uma caricatura. É acerto e erro. Você vai fazendo e modificando todo o tempo, já que você está trabalhando em uma plataforma digital. E essa modificação é bem mais fácil de ser feita.
certo? Então, essa primeira etapa dessa primeira aula está finalizada. O que eu deixo para vocês como missão? Vocês pesquisarem fotos do Luciano Huck e que vocês façam os primeiros traços e, se quiserem, trabalhem um pouco essa luz e sombra no seu sketch, até chegarem no resultado que vocês considerem bom, que agrade aos olhos de vocês. Chegando nesse resultado, vocês podem assistir a aula 2, ok? Então vamos lá, pessoal, ânimo e muito treino, porque sem treino a gente não chega em lugar nenhum. Só assistir a aula não vai adiantar absolutamente nada no trabalho de vocês. Para adiantar, vocês têm que treinar realmente. Quanto mais treinar, melhor. Peguem fotos de outras pessoas e vão treinando se vocês tiverem tempo. E qualquer dúvida, estou à disposição no fórum de dúvidas. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.